abertos? Alice e Julieta. Prof, agora tem 2 Isabelas. Pronto, gente, tem que ser um aplicativo só, senão fica difícil a aula, tá bom? Fica dando eco e a gente não consegue ouvir ninguém falar, tá bom? Tá. Então, é um aplicativo só aberto, tá bom? Para poder funcionar, senão a aula não funciona. Vamos voltar para a aula, então, olha só. A prof. Só um pouquinho, boa. Nosso conteúdo é sobre sombras, a sombra que o sol emite, né? Através dos tetos e através da gente também. Como é que uma sombra fica maior ou menor? Então, a prof. mandou um vídeo para você. Eu sei. Só um pouquinho. A prof. mandou um vídeo mostrando as sombras e também mostrando como é que funciona a sombra do sol. O que forma? Gente, vamos prestar atenção. A prof. já falou o que precisava ser falado. Pronto, Manu, não vamos mais falar sobre 2 pessoas, tá bom? Senão fica interrompendo a aula e vocês estão prestando atenção em outras coisas, não na aula. As pessoas que estão com 2 aplicativos, sai e só deixa um, pronto. Ok? Para a gente poder funcionar. Senão a gente não caminha, né? Já passamos quase 10 minutos. Vamos lá. Ítalo, Geórgia, fala, querida, sobre a aula. Não, é que a mãe da Rafa mandou no grupo que ela não tá conseguindo entrar na aula. Ah, tá bom, querida. Se ela aparecer aqui, eu tento colocar, tá? Pode ser a internet que não tá abrindo. Vamos aguardar. Obrigada, Geórgia. Então, tinha um vídeo mostrando como é que a sombra se forma, né? O que é a sombra mesmo? Quem lembra? O que é a sombra? Eu posso falar? Pode falar, Manu. Quando é de dia, o sol tá batendo e a pessoa tá na frente do sol e aí dá sombra. Isso. Então, a sombra é a ausência de luz, né? É quando a luz encontra uma barreira, né? No caso, uma pessoa que fica na frente do sol, então, para formar a sombra, a pessoa tem que estar sempre na frente da luz, né? Certo? Senão, não forma a sombra. Isso aí. Quem mais quer falar sobre o que viu e que aprendeu? Lucas, você conseguiu fazer algum objeto formando com as mãos e uma luz? Não? Tentou? Assistiu a videoaula? Isso, tentem fazer, é bem legal essa atividade. Quem não tem lanterna, dá para usar o celular, tá? A lanterna do celular também dá. A prof. conseguiu fazer com a lanterna do celular em casa. Caléo, você conseguiu o quê? Consegui fazer um pato, um lobo, um cachorro e deu. Legal, Caléo. Isso aí, vai tentando fazer que você vai descobrir outros animais. Maria Luísa, você conseguiu fazer o quê? Eu consegui fazer 2 coisas. Eu consegui fazer um pássaro e uma casa. Um pássaro e uma casa? Ok. Julieta, você conseguiu o quê, querida? Eu não fiz. Eu não vi o vídeo da aula. Nem tentando. Não assistiu? É bom assistir, tá, Ju? Tem uma projeção de sombras bem legais. Um vídeo que ensina a fazer com as mãos, tá bom? Eu estava fazendo a tarefa de português. Ai, prof, eu também fiz um pato. Tá. Legal. Fala, Isabela. Eu vi o vídeo. Você viu? E conseguiu fazer alguma sombra, Isa? Não?
Ok, vai treinando que você consegue, tá bom? Usa a lanterna do celular e projeta na parede. Bem legal também é você colocar um objeto na frente da luz do celular e põe na parede. Fica bem legal. Aparece bem certinho o contorno do objeto. Tá bom? Então, tentem fazer isso para vocês verem. Ok, vamos lá na nossa página. Oi, Davi. Você conseguiu fazer algum objeto, algum animal com a sombra, Davi? Oi, prof. Eu não tenho nenhum de brinquedo. Porque aquilo Hã? eu acho que era... Não consegui. Não conseguiu? Ok. Roger. Prof, depois do Roger, pode ser eu? Eu consegui fazer uma borboleta. Prof, você travou. Verdade? Ela vai sair da aula. É, vai acabar saindo da aula. Ela não tá nem com o áudio ligado, ele tá com o áudio parado, que ela travou toda. Ixi! A internet dela na casa dela deve estar ruim. Deve. Tá gravando. Mas ela ainda tá vendo a gente. Ela tá vendo a gente. A tela deve estar ficando preta pra ela. É, isso é verdade. Ah, é. A gente pode estar travando pra ela. Saiu. Ela saiu. Saiu. Ah, vou avisar lá o grupo. A parte não tá então, Pode fazer a bagunça. A Tati não tá aqui. a Tati não então, parte. Daqui a pouco vamos esperar pra eu sentar ou a Tati. É. Ela tá no microfone. Todo mundo desliga o microfone. Desliga o microfone. Desliga o microfone, Manu. Desculpa. Se eu tivesse saído, a gravação já teria acabado. É. E ainda tá gravando. O Caléu desativou. De toda a chamada. Isso é feio. Que tal a gente continuar fazendo a aula de boa? Nossa, eu não. Mas como a gente vai fazer se eu não tenho que é Caléu? Caléu, para. O Caléu tá desligando o microfone de todo mundo. Agora Assim, ó. rapidinho. A prof tá participando. Prof. Agora para de desligar. Ou pode ser a Tati. Prof? Que bom. Vamos continuar fazendo a aula. Gente, vamos continuar a aula. Ó, caiu no computador para ficar no celular, tá bom? Ok? Essa é a aula mais doida. Podemos continuar a aula. Então, vamos lá. Enquanto o computador vai carregando, a gente vai vendo aqui pelo celular, tá? Que caiu, a internet tá ruim esses dias. Vamos lá para a página 77 do nosso livro, tá bom? Vou pedir para a Isadora ler. Ah, Isadora não chegou ainda, né? Isabela, você, querida. 77? 77, Isadora, o sol e as sombras. Você já brincou de pega-pega de sombras? Veja como brinca. Local quadrado, pátio ou outro local ensolarado. Ensolarado. Organização. A turma será dividida em grupo A e grupo B. Objetivo.
capturar a maior quantidade de sombras dos colegas. Para capturar uma sombra, um adversário deve pisar sobre ela. Como brincar? O professor vai contar o tempo de cada rodada. Os integrantes do grupo A devem correr pelo espaço ensolarado, enquanto os integrantes do grupo B devem tentar pisar em suas sombras. Cada vez que um integrante do grupo B pisar em uma sombra do grupo A, deve ser acrescentado um ponto na contagem de sombras capturadas. Terminando o tempo, invertem-se os papéis entre os grupos. Divirta-se. Isso, então, ó, essa é uma atividade para brincar no pátio, tá bom? Quando vocês estiverem em algum local aberto, vocês poderão fazer essa brincadeira. Combinado? Tem duas F1 na escola, engenho. Deixa que a prof... O computador tá caindo, a conexão, a prof está usando o celular. Vou usar os dois por enquanto, tá? Enquanto liga o computador novamente. Roger, só presta atenção na aula, tá, querido? Olha só. Quando vocês estiverem no espaço aberto, no quintal de vocês, ou saírem uma hora que for possível sair de casa, vocês poderão fazer essa brincadeira. Precisa de mais de uma pessoa, que é pisar na sombra do colega. Precisa ter sol também, tá? Se nós estivéssemos na escola, a gente ia fazer isso no pátio, mas não dá para a gente fazer. Então, fica uma dica de brincadeira, já que o nosso tema de português também é brincadeira. Tá bom? Vamos ver, então, ó. Roger, leia a pergunta ali embaixo. Quais formas as dificuldades Roger. que O que tu disse? Quais foram as dificuldades encontradas na brincadeira? Pega, pega de sobra. Qual é a dificuldade que pode ter para fazer essa brincadeira? O que vocês acham? Evitar o grupo de pisar na sua sombra? Falta de sol. A gente pode tentar fazer a brincadeira, é a falta de sol, né? Sol não vai ter sombra, né? O que você disse? Oi? Pra mim, dificuldade é o que você disse que parece que abaixou. Gente, só um pouquinho. A falta de sol, Isabela. Não dá, é uma dificuldade que a gente encontra, né? Não dá para brincar sem o sol, porque daí não vai formar a sombra. Davi, o que você acha que é uma das dificuldades, Davi? Essa dificuldade entre o pegador e o que não é o pegador. Meio que daí se a pessoa, já que tem que capturar meio que a sombra da pessoa, meio que a pessoa que não é o pegador acha que a pessoa não pegou ela. Pegou sim. Isso, mas dá para ver, né, Davi? Na brincadeira, olha aqui, ó. Aparece o menino, olha na foto ali do livro. Aparece o menino bem atrás dela, então dá para ver se pisou ou não na sombra, né? Não tem como dizer que não pisou, né? O que dá para fazer? É que meio que a sombra meio que fica. Ela meio que fica atrás da pessoa e a pessoa fica olhando para frente às vezes. Isso. Uma sugestão, Davi, é colocar um juiz. Se for na hora da educação física, por exemplo, o professor pode ficar observando, né? Aí ajuda na brincadeira, né? Uhum. Concorda? Então, vamos lá, ó. Qual é a diferença entre realizar a brincadeira em um dia ensolarado e um dia nublado?
em todos os horários do dia o resultado será o mesmo? O que vocês acham? Não, não será o mesmo. Não, porque no dia de sol vai ter sombra e no dia nublado não vai ter. Isso, Ítalo. Eu ia dizer a mesma coisa. Isso. Tá. E dá para brincar à noite? Não! Mas com luz luz fica pode. difícil, né? Pode falar. Sombra, pode falar, Geórgia. Pode falar, Geórgia. Pode falar, Geórgia. Eu queria falar. Ô, prof, não dá pra brincar. Fala, Alice. Alice e Julieta. A Geórgia pediu a voz primeiro, tá, menina? Geórgia. Não me diz nada. Então, Alice e Julieta podem falar, por favor? Ô, prof, também não dá pra pisar na sua sombra mesmo, né? Não, né? Não dá para pisar na sua sombra, é verdade. Prof, Fala, Roger. mas se tiver refletor, dá. Daí precisa de muita luz, né, Roger, para poder formar a sombra, né? Mas se tiver luz atrás e na frente, fica difícil formar uma sombra definida, né? Então, para formar a sombra, você precisa estar na frente da luz, tá? Para que a sua sombra projete do outro lado, né? Entendeu? Ok? Vamos lá na próxima página? Roger, você pode ler o que está escrito ali em cima na página 78, por favor. Vou dar um endereço. A luz do sol ilumina os ambientes em um dia ensolarado. Observe que essa luminosidade possibilita a forma de sombras. Então, a luz do sol ilumina os ambientes. Em um dia ensolarado, observamos que essa luminosidade possibilita a formação de sombra. Então, as fotos, ó. O que está acontecendo na primeira foto? Posso falar? Manu, pode. Tem um pai e uma mãe que estão fazendo aquela brincadeira de segurar com seu filho. Isso. Estão fazendo a brincadeira de segurar. Eu vou falar outra. Davi, pode falar. É um grupo de adultos indo até a praia. Também tem um grupo de alunos indo até a praia. Isso aí. Esse grupo de adultos, não de alunos. De adultos, isso. Então, vamos ver, ó. Qual é a diferença entre as sombras que aparecem nas fotos? Qual é a diferença? Eu posso ler? A posição da luz do sol muda as sombras. Eu posso ler a pergunta que eu falei? Eu posso ler a resposta? O Noah, depois o Ítalo. A diferença é o tamanho das Tamanho de algumas sombras. eu fiz de letra script. É letra cursiva, né? Cursiva. Isso, então a diferença é o tamanho, Noah, de algumas sombras? Não, rolas. Sombras, né? Sombras mais bem
pento, perto da luz Gravando? mais maior a sombra. Sombra? Ok, Vitor. Liga seu microfone, prof. A professora saiu? O prof saiu da reunião, Saiu da reunião aqui. Não, é porque tinha duas, uma saiu. Gente, vamos continuar. Prof, Deu? eu posso ler? Pode ler. Oi, Rafinha. Pode ler. A letra B, eu posso ler o que eu escrevi na letra A. Na letra A, o que você escreveu, Rafa? O posicionamento de Sol e a posição das pessoas. Isso, posicionamento do Sol. Por que você observou do posicionamento do Sol, Rafa? Porque elas podem fazer sombras maiores de cima. Legal, Rafa, isso aí. O sol ele se move e eles podem estar em cima ou mais embaixo. Legal, Rafinha. Isso aí. Alguém ficou em dúvida para responder essa pergunta? Você está em qual letra? Na letra A, Isabel. O que você escreveu, Isa? Eu nem escrevi ainda. Então, ó, a diferença é que umas sombras são maiores do que as outras, né? Olha ali. A sombra do pessoal indo à praia, a sombra do pessoal caminhando ali, a família caminhando, é bem maior do que o do pessoal que está na praia, não é? E a inclinação das sombras em relação às pessoas também é diferente. Tá, o tamanho das sombras. Quem é que respondeu ou quem é que está em dúvida para a gente poder ver a resposta? Ô, Pro, a minha tá certa, hein? Eu posso ler. O que é para escrever? Eu posso ler a minha que você me chamou depois do Noah. Só um pouquinho, Ítalo. Davi, deixa o Ítalo primeiro, querido, que era depois do Noah, era ele. Depois você, tá, Ok. Davi? A posição da luz do sol muda as sombras. Isso, a posição da luz do sol muda as sombras. Davi, o que você respondeu, querido? A diferença é que uma sombra é menor do que a outra e uma é maior do que a outra. Isso por causa da posição da luz do sol, né? Do posicionamento que o sol está nesse momento ali, né? Que foi tirada a foto. Alguém ficou em dúvida para escrever a resposta? Eu posso falar o que eu escrevi? Pode, Geórgia. Eu escrevi. A primeira sombra é maior e a segunda é menor, porque o Sol está diferente em posição. Legal, Geórgia, isso aí. Não esqueçam de começar com letra maiúscula, quem está fazendo cursivo, né? Porque é início de frase, isso é uma regra do português, tá bom? Maria Luísa. O tamanho das sombras é diferente. Por quê, Maria? Fala o que você pensa, querida. Por que você acha que o tamanho da sombra é diferente? O que depende para acontecer o tamanho da sombra, se é maior ou menor? Depende de quê?
Maria. Prof, como se escreve reflete? Oi? Como se escreve reflete? A posição. A posição do sol, nisso? Isso, é reflete. Reflete. F-L-E-T. Podemos ir para a letra B? Vamos ver, a letra B vocês têm que elaborar a resposta, ó. Converse com um colega sobre as seguintes perguntas e escrevam suas hipóteses. Então, escrever o que você pensa a respeito. O que é necessário para formar uma sombra? O que é necessário para formar uma sombra? É necessário ter uma Sol. objeto e uma superfície. Isso, Ítalo. Então, o Ítalo leia a sua resposta, depois quem levantar a mão eu vou chamando, tá bom? Para todo mundo poder falar a sua opinião. Essa é a minha resposta. Ítalo, você pode ler, porque tinha 2 pessoas lendo junto com você. É necessário ter uma luz, objeto e uma superfície. Isso, é necessário ter uma luz e um objeto. O objeto pode ser uma pessoa, né? Que está caminhando ali, que vai refletir essa luz nela e formar uma sombra. Rafa, o que você escreveu? Ele escreveu luz do sol e as luzes artificiais, luz de celular, lanternas, etc. Isso, e também um objeto para refletir essa luz, né, Rafinha? Para formar a sombra, né? Se a gente põe a luz só no escuro, não vai refletir uma sombra, tem que ter um objeto na frente da luz, né? Ou uma pessoa, tá? Davi, o que você escreveu, querido? A mesma coisa do que o Ítalo, mas... Leia a sua resposta, como é que você elaborou? Eu de Fonte. de luz uma luz fonte de luz Um Objeto. objeto Você escreveu... uma superfície. Legal. É que eu escrevi letra cursiva, não consegui ler letra cursiva. Legal, Davi, mas o importante é que você está se esforçando, querido, não tem problema se demorou para ler, tá? O importante é ir treinando mesmo, ir tentando ler, tá? Legal, Davi. Na verdade, só demorei porque eu não consegui ler muito essa letra cursiva. Legal, Davi, mas eu estou feliz que você está tentando ler cursivo, querido, é isso aí. Vai se esforçando, vai tentando. Alguém ficou em dúvida? Maia, tudo certo? Alguma dúvida? Maia Almeida ou Maia Bevenuti? Não? Isabela já respondeu? Tá. Então, vamos para a letra, para outra, ó. Os objetos de cores diferentes formam sombras diferentes? Hein? Não, Não, fazem né? a mesma Não. ação iguais. Isso, não formam cores diferentes. Podemos obter sombras diferentes com o mesmo objeto? Como? Se eu pegar um bichinho, um macaquinho, colocar na frente da luz, eu vou ter, sombras diferentes? Sim, Como? pois movimentando o Uma maior objeto faz
faz com que se projetem sombras diferentes. Legal, Rafinha. Ítalo, o que você escreveu? Sim, podemos posicionar o objeto em lugares diferentes ou à luz. Isso. Se a gente afastar mais o objeto, a sombra vai ficando maior, né? Se eu colocar bem pertinho, então eu posso afastar ou deixar mais próximo da luz, para ter tamanhos diferentes. Alguém mais respondeu? Davi, o que você escreveu, querido? Só um não. Alguém mais respondeu? Eu posso ler o do objetos que eu não li? Pode ler, Noah. Não, a sombra ficará igual, a cor ficará preta. Ficará preto e escuro, né? Forma a ausência de luz. Gente, eu vou ler o que está escrito aqui para vocês entenderem, ó. Preste atenção. Para que sombras iguais sejam formadas, são necessários obstáculos iguais em relação à fonte de luz. Assim, objetos diferentes para o observador podem representar objetos iguais para a luz emitida pela fonte, dependendo de sua orientação e da distância em relação à fonte de luz. Então, para que as sombras iguais sejam formadas, são necessários obstáculos iguais, né? Porque a sombra vai refletir o objeto, como ele é. Ô, prof, Oi. eu não entendi muito aquela podemos obter sombras diferentes com o mesmo objeto. Como? Rafinha, pode ler sua resposta para Isabela, que está mais... dá para entender melhor? Aquela ali do Isso, é a última. Para obtermos sombras diferentes com o mesmo objeto. Podemos obter... Sim, pois movimentando um objeto faz com que se projetem sombras diferentes. Entendeu, Rafa? Se a gente movimentar o objeto, a gente vai ter formas diferentes, sombras diferentes, projetadas. Entendeu, Rafinha? Ou Isabela? Geórgia? Posso ler a minha resposta? Pode. Sim. Como variando a luz. Sim, variando a luz, projetando a luz de forma diferente, né? A gente vai ter objetos diferentes. Isso, formas diferentes de sombra. Deu? Alguém ficou em dúvida? Vou pedir a vocês, então, para quem não assistiu a videoaula, assistam a videoaula de ciências, que a prof mostrou a projeção de vários objetos, e formando também sombras, fazendo desenho com as mãos, refletindo na parede, tá? E também tem um vídeo mostrando como se forma a sombra em relação ao sol, e a distância da sombra, dependendo da posição do sol. Tá? Então, assistam ao vídeo aula de ciências para poder entender um pouquinho mais sobre como é que se forma a sombra e o que é a sombra. Tá? Que as nossas próximas atividades ainda vão continuar falando sobre isso. Então, é bom entender um pouco mais a respeito. Tá? Quem não assistiu o vídeo aula. Combinado? Segundo ano? Ok, queridos? Então, nossa aula... Fala, Maria.
Nada? Nossa aula de ciências é isso. Se alguém ficou em dúvida, fique para conversar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tem aula de português, tá? Vamos esperar que não caia a internet no outro computador. O prof vai tentar colocar no outro. Beijinho. Tchau, Até depois. prof. Até depois. Kalel, você não falou nada hoje sobre a aula? Tchau, Prof. prof. Até Até depois, depois. Mariana. Prof. Mas a gente não ia fazer também a página 79? A 79 é uma atividade de experiência. Ah, tá. Tá. É porque eu não tenho tudo aqui em casa, mas obrigada. Tchau. Tchau, deixa eu ver aqui, Rafinha. Acho que é 79 não estava, era 77 e 78. Deixa a prof ver aqui, peraí. Colocou a 79 de fazer. É verdade, ela botou. Eu até fiquei ali na 78. Terça-feira. Mas eu não quero a 77. Só um pouquinho. É que é 77 e 78 do livro. 77 e 78 do livro, tá? 79 não tá. Tá bom. Tá bom? A 79 é uma experiência, ó. Para isso, vocês vão ter que ter aquele material ali. A prof não sabe se a gente vai fazer, porque eu não quero estar pedindo para vocês irem buscar material fora, tá? Tá. Então, vai ficar ali para vocês lerem. Depois, se vocês conseguirem fazer o material, vocês poderão fazer em casa, tá, Rafa? Igual tem o calendoscópio lá na frente, na página 85, ó, que é para construir, mas precisa de espelho, precisa de caixa de suco. Se a gente tivesse na escola, a prof ia fazer um para mostrar para vocês olharem dentro como é que é um calendoscópio. Um periscópio. Mas não dá para eu pedir para vocês fazerem, porque eu acho que nem todo mundo vai ter material em casa, tá, querida? Tá bom, obrigada, prof. Até depois. É depois, querida. Mas se tiver, você pode tentar fazer o experimento, tá? Mas quem bom. tiver. Um beijo, querida. Até depois. Tchau. Tchau. Beijo, Isabela. Até depois. Até. Até, querida.